Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos prosseguir com as nossas videoaulas e iremos fazer a correção do teste que vocês enviaram as respostas para que nós possamos corrigir, ok? Eu vou comentar inicialmente as questões e depois vou comentar as respostas, tá bom? Então a questão número 1 aí do teste de vocês dizia assim, ó: com relação ao conceito de ponto material e corpo extenso, é correto afirmar que: opção A, uma moto é certamente um ponto material. Opção B, um ônibus é certamente um corpo extenso. Opção C, um carro manobrando uma garagem é um ponto material. Opção D, um carro numa estrada fazendo uma viagem pode ser considerado um ponto material. E opção E, a Terra é um ponto material em seu movimento de rotação. Tá? Então, na questão 1, a gente tem como resposta correta a opção D. Um carro numa estrada pode ser considerado um ponto material. Tá? Porque as outras opções sempre tem algum equívoco no texto. Tá? Então, vamos partir para a questão 2. Questão 2 diz assim, ó: a Embraer está testando seu novo avião. Na opinião dos engenheiros da empresa, esse avião é ideal para linhas aéreas ligando cidades de porte médio para pequenas distâncias. Conforme anunciado, a velocidade do avião vale aproximadamente 800 km por hora. Assim sendo, o tempo gasto no percurso de 1.480 km será... Bom, então vamos lá. Vamos para a resolução da questão 2. Então nós temos a velocidade de 800 km por hora, a variação do espaço, né? Variação da posição, que é 1.480 km. Está querendo saber o tempo para percorrer essa distância. Tá? Então nós sabemos que distância é igual a deslocamento sobre tempo. Tá? Sabendo que a velocidade vale 800 km por hora e a distância 1.480, a gente vai encontrar o tempo necessário para isso. Então aqui, ó, divido 1.480 por 800, vou encontrar 1,85 horas, tá? Porém, eu preciso saber isso em minutos. Então eu vou fazer essa conversão aqui, ó. De 1 hora equivale a 60 minutos, então 1,85 vai valer x. Multiplicando cruzado, vamos achar 111 minutos, que equivale a 1 hora e 51 minutos. Ok? Então essa é a resposta da questão 2. Então vamos para a questão 3 agora. Está dizendo assim, ó: com o intuito de calcular a velocidade escalar média de um trem, um rapaz apurou que o tamanho do trem era 100 metros e o comprimento de uma ponte 500 metros. Considerando que o trem ultrapassa a ponte em 60 segundos, determine a velocidade média em km por hora encontrada pelo rapaz. Então tá aqui, ó. Distância vai ser 100 metros, que é o comprimento do trem, 500, que é o comprimento da ponte, tá? Dando um total de 600 metros. Tá? E o tempo necessário para atravessá-la vai ser de 60 segundos. Então, preciso saber da velocidade medida em km por hora. Tá? Então, a velocidade vai ser a distância sobre o tempo, que vai ser 600 sobre 60, que vai resultar uma velocidade de 10 metros por segundo, que multiplicado por 3,6 vai me fornecer uma velocidade de 36 km por hora. Ok? Continuando,
Vamos para a questão 4. Tá? Questão 4 diz assim, ó, o tempo entre observarmos um raio e escutarmos o som emitido por ele pode ser utilizado para determinar a distância entre o observador e a posição onde caiu o raio. Se levarmos 3 segundos para escutar o relâmpago, é correto afirmar que o raio caiu a, considerando a velocidade do som no ar como 340 metros por segundo. Então, as informações que nós temos aí, ó, o tempo que o raio vai levar para cair, né, 3 segundos. A velocidade do som no ar, 340 metros por segundo. Queremos saber a distância que ele vai cair da pessoa, né? Que ele vai estar posicionado do observador. Então aqui, velocidade vai ser distância sobre tempo, como nós já sabemos. Velocidade 340, o tempo 3. Queremos saber a distância. Só multiplicar 340 por 3, vou encontrar uma distância de 1020 metros. Ok? Partindo para a questão 5, nós temos assim, ó. No passado, durante uma tempestade, as pessoas costumavam dizer que um raio havia caído distante, se o trovão correspondesse ou fosse ouvido muito tempo depois, ou que teria caído perto caso acontecesse o contrário. Do ponto de vista da física, essa afirmação está fundamentada no fato de a velocidade do som. Aí tem as opções. Opção A, variar como uma função da velocidade da luz. Essa não é a correta. O som tem uma determinada velocidade e a luz uma outra velocidade. Opção B, ser muito maior que a da luz. Ao contrário, né? A velocidade do som é bem menor que a velocidade da luz. Então a opção B também é incorreta. Opção C, ser a mesma que a da luz. Acabamos de ver na opção B que não é verdade. A velocidade do som é muito menor que a velocidade da luz. Opção D, variar com o inverso do quadrado da distância. Também não. E a opção correta, que é a opção E, que afirma que a velocidade do som é muito menor que a velocidade da luz. Ok? Continuando, questão 6. Tá? Aí diz assim, ó, as funções horárias de dois trens que se movimentam em linhas paralelas são S1 igual a K1 mais 40 vezes T e S2 igual a K2 vezes 60 vezes T, onde o espaço S está medido em quilômetros e o tempo T em horas. Sabendo que os trens estão lado a lado no instante T igual a 2 horas, a diferença K1 menos K2 em quilômetros é igual a... Então, na questão 6, nós temos duas funções horárias, tá? A função horária do trem 1, que é o S1 igual a K1 mais 40 vezes T, e a função horária 2, que é S2 igual a K2 mais 60 vezes T. Sendo um tempo de 2 horas, tá? Quero saber quando eles estiverem juntos, ou seja, paralelos nos trilhos, tá? Quero saber a diferença de K1 menos K2. Então, para isso, eu tenho que igualar essas duas expressões aqui, ó, tá? Substituindo o valor do tempo, que é 2, tá? Então, aqui onde tinha T, passou a ser 2. Não, S2 também, ó. T passou a ser 2, tá? Então, vou pegar essas duas expressões e igualar. Vai ficar K1 mais 80 igual a K2 mais 120. K1 vai ficar de um lado e o K2 também vai ficar do mesmo lado. Então vai ficar K1 menos K2 igual a 120 menos 80. Então a gente vai encontrar o valor aí, ó. K1 menos K2 igual a 40. Ok?
Já na questão 7, ela diz assim, ó, um carro está parado em um sinal e ao arrancar atinge a velocidade de 108 km/h em 10 segundos. Qual a velocidade escalar média nesta arrancada em metros por segundo ao quadrado? Aí temos a velocidade em km/h, vamos passar para metros por segundo, dividindo por 3,6. Então 108 dividido por 3,6 vai ser igual a 30 metros por segundo. Sendo o tempo dessa variação de 10 segundos, teremos uma aceleração igual a 3 metros por segundo ao quadrado, pois vai ser 30 metros por segundo dividido por 10 segundos. Então teremos aceleração igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, questão 8. Ela diz assim, ó. Ao iniciar a travessia de um túnel retilíneo de 200 metros de comprimento, um automóvel de dimensões desprezíveis movimenta-se com velocidade de 25 metros por segundo. Durante a travessia, desacelera uniformemente, saindo do túnel com velocidade de 5 metros por segundo. O módulo de sua aceleração escalar neste percurso foi. Então, o que a gente precisa saber aí, ó, é o valor da aceleração, ó. Aqui, ó, tá? Sendo que a distância foi de 200 metros, tá? Velocidade inicial de 25 metros por segundo e a velocidade final de 5 metros por segundo. Utilizando a equação de Torricelli, nós iremos encontrar o valor da aceleração, tá? Então vamos colocar ali, ó, 5 ao quadrado, que é a velocidade final, igual a 25 ao quadrado, que é a velocidade inicial, menos, pois o automóvel, né, está reduzindo a velocidade, menos 2 vezes a aceleração, vezes 200, que é a distância percorrida pelo carro para diminuir essa velocidade. Então vai ficar 5 ao quadrado igual a 25, 25 ao quadrado, 625, menos 400 vezes a aceleração. Passando 625 pelo outro lado, vai ficar menos 600 igual a menos 400 vezes a aceleração. Multiplicando isso aí por menos 1, vai ficar 600 igual a 400 vezes A. Vou passar o 400 que está multiplicando para o outro lado dividindo, vai ficar 600 dividido por 400, que vai me fornecer uma aceleração de 1,5 metros por segundo ao quadrado. Ok? Vamos para a questão 9. Numa arrancada, uma moto consegue partir do repouso e atingir a velocidade de 126 km/h em 5 segundos. Determine a aceleração escalar média da moto. Então, se parte do repouso, velocidade inicial é igual a zero. Velocidade final de 126 km/h, passando para metros por segundo, vou dividir por 3,6, vou ter 35 metros por segundo de velocidade final. Tempo para variação dessa velocidade foi de 5 segundos. Então, preciso saber a aceleração. Então, vamos encontrar através da função horária da velocidade, que é velocidade final igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Velocidade final vale 35, velocidade inicial 0, que está saindo repouso, mais a aceleração vezes o tempo, que vale 5. O 5 que está multiplicando a aceleração passa para o outro lado dividindo 35, vai ficar 35 dividido por 5, vai dar uma aceleração de 7 metros por segundo ao quadrado. E, finalmente, vamos para a questão 10, que diz assim, ó, a velocidade de um objeto varia de acordo com a equação V igual a 40 menos 5 vezes t. Considerando a velocidade e o tempo no Sistema Internacional de Unidades, determine na letra A o instante em que ele muda o sentido do seu movimento e na letra B, deslocamento nos primeiros 4 segundos de movimento. Então, ó, na letra A a gente quer saber
quando que ele vai alterar o sentido do seu movimento, ou seja, se ele está em um sentido, ele vai ter que parar para voltar. Gostaram da representação? A gente tem que improvisar, né? Então, quando ele mudar de sentido, a sua velocidade vai ter que ser igual a zero, certo? Então, a velocidade final vai ser zero. Então, substituindo ali, ó, V igual a zero vai ser 0 igual a 40, que é a velocidade inicial, menos 5 vezes o tempo que ele levou para sair de 40 para zero. Então, vai ficar 5 vezes o tempo igual a 40. 5 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Vai ficar 40 dividido por 5, que vai ser igual a 8 segundos. Ou seja, ele levou 8 segundos para reduzir a sua velocidade de 40 metros por segundo para zero. Nesse instante, ele mudou o sentido do seu movimento. E na letra B, ele está perguntando o deslocamento nos primeiros 4 segundos desse movimento. Ou seja, vamos ter que utilizar a equação horária do espaço. Tá? Então, temos aí, ó, S igual a S0 mais V0 vezes T, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. S menos S0 vai ser igual a 40 vezes 4, que é o tempo, menos 5, que é a aceleração. Já tínhamos percebido isso lá na letra A, vezes 4 ao quadrado dividido por 2, que é o tempo. Tá? Fazendo essas continhas aí, ó, 40 vezes 4 é 160, menos 5 vezes 8, que vai ser igual a 40. Então vai ficar 160 menos 40. Vamos encontrar um espaço de 120 metros. Ok? Então, galera, essa é a correção aí do teste, tá? Espero que vocês tenham ido bem. Vou estar enviando a nota para a coordenação, que irá repassar essa nota para vocês, tá? Próxima aula a gente vai continuar nosso conteúdo, ok? Abraço a todos, até a próxima.